Isaías capítulo 55. Penso que já estamos todos lá. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Pode ser um pouco diferente da versão que os irmãos estejam a usar, mas eu escolhi essa versão porque a linguagem é muito acessível, fácil de compreender. Assim diz o primeiro versículo. Isaías 55. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar meu poder aos povos e o fiz governante das nações. Vocês também darão ordens a nações que não conhecem e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois, assim como os seus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la, fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará, aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá a cipestre. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. O texto que acabamos de ler, irmãos, acho que, de certa forma, se nós lemos com atenção, se auto-explica. Mas para nós compreendermos um pouco melhor o porquê desse texto, se calhar temos que ter como referência o texto que lemos logo a começar o nosso culto de hoje. Lemos o texto de Isaías. E Isaías, quem lê aquele capítulo 6 de Isaías, fica com uma ideia bastante clara o que é que o profeta está a transmitir no livro todo. Porque, se formos a ver a estrutura, ele começa no capítulo 6 de Isaías primeiro, é o profeta a falar do encontro que teve, ou da visão que teve desse encontro com Deus. E na visão que o profeta teve, vemos no versículo, acho que é o versículo 3, onde há a declaração: Santo, Santo, é o Senhor nosso Deus. Ele depara-se com a santidade de Deus e apercebe-se que ele era imundo, que ele pertencia a um povo imundo, que ele tinha lábios imundos. Ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua situação. E depois disso, nós vemos o que Deus está a fazer para aquele povo. O que Deus está a fazer no meio daquele povo. Deus diz, e ele fala através do profeta, que ele iria destruir, cortar. Compara
o povo de Israel como uma árvore e diz que iria cortar aquele povo. Depois de cortar, iria queimar aquele povo, falando neste caso de dois ataques que o povo vai sofrer, do rei da Síria e depois do rei da Babilônia, que os leva em cativeiro, mas é também um texto onde nos dá esperança. No fim, ele diz que o remanescente vai ser uma semente santa. Os capítulos que se seguem, nós vemos o anúncio de como é que Deus vai fazer isso. O que é essa semente santa? No capítulo 9 nós vemos o anúncio sobre Jesus, Emmanuel, que vai ser rei, que vai ser Deus, que vai ser misericordioso. Nós vemos essa promessa no capítulo 9. E agora estamos aqui no capítulo 55 e Deus, em primeira pessoa, estava a falar para aquele povo, assim como Ele está a falar para nós nesta manhã. Há várias atitudes que nós podemos ter, há várias respostas que nós podemos dar a essa declaração e a este chamado, a este convite que vem neste texto. Mas a atitude certa é a atitude onde nós reconhecemos as nossas limitações. O versículo 8 e o versículo 9 nos diz: os meus pensamentos são diferentes dos seus. E este é Deus a dizer: os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os seus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Há várias, como disse, há várias atitudes que nós podemos ter perante essa mensagem que acabamos de ler. Mas a atitude correta é reconhecermos que os pensamentos de Deus são maiores, mais altos do que os nossos. Que a nossa sabedoria é inferior à sabedoria de Deus. Que nós dependemos totalmente de Deus. Eu vou focar-me em 3 pontos nesta manhã. Como o pastor disse, já houve várias mensagens pregadas aqui. Então, eu vou ser um pouco breve naquilo que estaremos a refletir. O primeiro ponto é que nós encontramos a satisfação em Deus. No primeiro versículo nós vemos o primeiro convite que encontramos: alguém tem sede, venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho e leite, é tudo de graça. Este é o primeiro convite, é um convite aberto. Alguém tem sede, é um convite aberto para nós reconhecermos qual é a nossa necessidade. É interessante que aqui fala-se de sede, e se os irmãos se lembram, Jesus, perante a mulher samaritana, usou a mesma comparação. Ele pediu àquela mulher samaritana, junto ao poço, pediu que ela lhe desse água. E ela pensou, entendeu que Jesus referia-se à água que fosse satisfazer a necessidade física. Mas Jesus estava a referir-se à necessidade espiritual que ela tinha. E depois ele revela mais adiante que era sobre a necessidade espiritual, porque revela qual era o estado daquela mulher. Ele diz: você casou-se 5 vezes e a pessoa que vive consigo nem sequer é teu marido. E aí aquela senhora reconheceu que realmente não era a necessidade física que Jesus estava a falar, mas estava a falar da necessidade espiritual. Neste texto existe essa mesma comparação, porque nós vamos ver mais adiante que quando nós ouvimos e recebemos aquilo que e reconhecemos a nossa necessidade espiritual, nós teremos vida. Logo, não está-se a falar de uma necessidade física, de sede como tal, mas está-se a falar da necessidade espiritual. Podemos abrir, se calhar, o capítulo 6, só para repetirmos um pouco, o capítulo 6 de Isaías, versículo 3 a versículo 5. Diziam em voz alta uns aos outros:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: perdido estou. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós vemos aqui a atitude do profeta e nós vemos o resultado, aquilo que acontece quando somos confrontados com a nossa realidade, quando somos confrontados com o nosso estado. A pergunta ainda é relevante para nós hoje. Alguém aqui tem sede? Qual é a maior necessidade espiritual do ser humano? A maior necessidade espiritual do ser humano é de relação com Deus. Quando nós estamos distantes de Deus, quando nós não temos um relacionamento pessoal com Deus, quando nós somos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, a maior necessidade de qualquer ser humano é de ter amizade com Deus, é de relacionar-se com Deus. Qual é a nossa situação atual? Voltando para o nosso texto de Isaías 55, versículo 2 nos diz o seguinte: por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Esta sede, esta fome, esta necessidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus não pode ser satisfeita com qualquer outra coisa. Não pode ser substituída por qualquer outra coisa. Mas há casos em que nós até pensamos que não, se calhar é preciso eu pagar alguma coisa. Mas o texto nos adverte que esta necessidade que nós temos e a satisfação que podemos ter em Deus, nós podemos ter isso de graça. Não é de graça porque não tem custo, mas é de graça porque o custo, o preço já foi pago. Não é de graça porque é barato, não é de graça porque foi fácil, mas porque o preço já foi pago. E nós quando já vivemos uma vida cristã, quando já somos crentes em Cristo, às vezes temos tendência de nos esquecermos tudo que foi necessário para que Deus nos resgatasse do estado em que estávamos. Mas podemos refletir um pouco sobre isso no capítulo 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías, eu vou ler do versículo 2 ao versículo 6, depois versículo 10 e versículo 11. O meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência. Nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Versículo 10. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor.
Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá seus descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vier, tudo que resultar de sua angústia ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Essa é a descrição do que aconteceu com o servo de Deus. No capítulo 6, nós dissemos que Deus cortou, queimou, mas daquele remanescente, ele fez brotar o seu servo. E o seu servo, nós vimos, eu comentei que no capítulo 9, ele é anunciado como rei, como alguém que viria e haveria de reinar e estabelecer a justiça de Deus sobre o povo de Israel. Mas como é que essa justiça seria estabelecida? Essa aqui é a descrição: pela humilhação, pela dor, sendo esmagado. Este foi o preço que foi pago para que nós fôssemos justificados. É de graça, mas teve um preço muito alto. E alguns às vezes pensam, pronto, se calhar eu posso pagar pelos meus pecados, posso pagar pela minha própria justiça, mas o preço das nossas almas é um preço inestimável. O preço da nossa justificação é um preço inestimável, que não se pode comparar a nada mais. Em Salmos, capítulo 49, Salmos, capítulo 49, nós aprendemos aqui, versículo 5 a versículo 9, aprendemos aqui o que é que nós podemos fazer por nós mesmos. O que é que nós podemos fazer pelas nossas almas, pela nossa justificação. Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagem de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Ninguém é capaz de pagar. Porque ninguém era capaz de pagar. Deus fez um plano para resgatar as nossas vidas. Para quem já teve o seu encontro com Deus, é importante lembrar-se dessa mensagem. É importante lembrar-se dessa realidade. Mas, se calhar, hoje, nesta manhã, nós temos pessoas aqui que já vêm à igreja há muitos anos, que já ouviram a mensagem há muitos anos e ficam a refletir: o que é isso de sede? O que é isso de sede espiritual que estás a falar nesta manhã? É a sede que não podemos satisfazer com mais nada. É aquela sede por propósito. É aquela sede por encontrarmos a razão da nossa existência. É aquela sede por encontrarmos a razão para estarmos aqui na terra. Qual é o nosso propósito? Nós só encontramos isso em Deus. Podemos buscar nos vícios, podemos buscar nas riquezas, podemos buscar em relacionamentos humanos, mas nada disso é suficiente para satisfazer a nossa sede. Então, por que pagar por coisas que não satisfazem realmente?
que servem se calhar só são medidas temporárias, são soluções temporárias. A satisfação cabal da nossa necessidade espiritual só a temos em Deus. O segundo ponto que eu gostaria de refletir nesta manhã, ouvimos essa mensagem. Então, qual é a nossa responsabilidade? O que é que nós devemos fazer? E o texto de Isaías 55 nos diz 3 coisas. Isaías 55, voltamos para o nosso texto principal. Versículo 3. Isaías 55, versículo 3. Venham a mim com os ouvidos bem abertos. Escutem e encontrarão vida. Farei com eles uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Versículo 3, nós vemos que temos que escutar com ouvidos bem abertos. O que isso significa? Em Tiago nos diz que uma pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, é como alguém que olha para a sua face no espelho e logo que sai, esquece. Versículo 6. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora enquanto Ele está perto. Primeiro, ouvir atentamente, ouvir e praticar, ouvir e acatar aquilo que nós ouvimos. Segundo, buscar a Deus. E terceiro, invocar o seu nome. Ouvir, buscar a presença de Deus nas nossas vidas e invocar a Deus, adorá-lo, reconhecer a Ele, louvar a Deus, servir a Deus. O último ponto que vamos refletir nesta manhã, podemos ler o versículo 7, que diz o seguinte: que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. No primeiro ponto nós estávamos a falar que Deus é gracioso e que Ele nos chama para reconhecermos a nossa necessidade espiritual. Depois nós vimos que devemos ouvir atentamente, buscar e invocar a Deus. E por fim, nós vemos aqui que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Na profecia dada através do livro de Isaías, nós vemos que Deus haveria de levantar o seu servo, que seria esmagado e ia estabelecer o seu reino, um reino de justiça, um reino onde não haveria idolatria a outros deuses, um reino onde o povo seria obediente às leis de Deus. Mas nem todos, apesar de ouvirem essa profecia no povo de Israel, o povo ouviu essa profecia, mas nem todos decidiram obedecer a Deus. Alguns tornaram-se servos, assim como o primeiro servo que serviu de modelo, e tornaram-se servos. E agiram de acordo com o exemplo do servo que Deus havia levantado. Mas outros tornaram-se perversos. Decidiram não aceitar a ação do servo. Mas mesmo para estes,
Deus levanta uma palavra de esperança para aqueles que até hoje continuam na posição de perversos, para aqueles que até hoje continuam em inimizade com Deus, para aqueles que até hoje continuam a não ter um relacionamento com Deus. Deus é misericordioso. Misericordioso, a Bíblia nos diz, Ele vai perdoá-los grandemente, generosamente. Qual é a condição? Se esses escutarem a voz de Deus, se reconhecerem a sua necessidade, se reconhecerem a sua sede. E mesmo para terminar, Isaías 59, versículo 1 e 2. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separam de Deus por causa dos seus pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. Deus continua até hoje. A sua graça, a sua misericórdia continua operando. E é possível que Ele tenha revelado para você, hoje, ou num outro dia, qual é a sede que você tem? Quais são as áreas da sua vida espiritual que você precisa de entregar totalmente a Deus? É possível que, se calhar esta manhã, você ainda não tenha tido um encontro pessoal com Deus, ainda não tenha reconhecido que eu sou pecador. Como reconheceu o profeta, eu sou um homem impuro, vivo no meio de um povo impuro. Talvez você ainda não tenha reconhecido que você precisa de confiar na sabedoria de Deus. Que as soluções que você tem arranjado para satisfazer a sua necessidade espiritual não satisfazem. Que os pensamentos de Deus, que o plano de Deus para a sua vida, o plano para salvar a sua vida, é o único plano que vai ter resultados, que vai dar certo. Se calhar você já desenhou um outro plano. Eu vou ganhar todo o dinheiro possível, eu vou me entregar aos vícios ou qualquer outra coisa. Mas, se você reconhecer qual é a sua situação, qual é a sua sede, qual é a fome que você tem, assim como aquela mulher perante Jesus reconheceu, e se Deus está a revelar na tua vida, não deixe que este ano você celebre o Natal mais uma vez como os outros anos. Eu hoje queria introduzir a mensagem do Natal. Esta é a mensagem do Natal. Que Deus levantou o seu servo para resgatar o seu povo. Se calhar você vai estar a ouvir essa mensagem, essa voz que te chama e que te revela e que fala para a sua vida. Não deixe passar mais um ano, mais um Natal, mais um domingo, mais um dia em que você vem e ouve de forma passiva. Ouça não para esquecer a sua face, ouça para reconhecer aquilo que Deus está a revelar no seu coração. Oremos.